Olá, alunos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Tudo em paz, tudo tranquilo, tudo ótimo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam muito bem e se cuidando, certo? É um prazer, é um privilégio estar com vocês nesse momento. Eu sou o professor Denilson, professor da disciplina de Sociologia. Sociologia, assunto muito importante, uma matéria de extrema importância. Vale a pena nós compreendermos bem os conteúdos da Sociologia. Você sabe que a Sociologia ela é cobrada no Enem, tá bom? E vocês estão fazendo a experiência aí de fazer algumas questões Enem, tá? No livro de vocês trazem mais questões muito importantes. Espero que vocês de fato estejam estudando, compreendendo bem a dinâmica do Enem, certo, pessoal? E é uma alegria de fato estar com vocês nesse momento. Depois de uma semana, tá? A gente retoma as aulas de Sociologia. Espero que você esteja de fato motivado, empenhado a estudar, a compreender a matéria, compreender bem os conteúdos, assistir as videoaulas até o final, fazer bem as atividades do livro, do caderno, ok? Eu já percebi uma coisa: quando o aluno assiste a videoaula, ele não tem muita dificuldade em responder o questionário, responder a atividade no caderno, tá? E eu percebo que tem alunos que não estão assistindo bem a videoaula e estão deixando de fazer algumas questões, algumas atividades super fáceis, mas se tornou difícil porque não acompanhou a videoaula, não leu o conteúdo. Então, querido aluno, por favor, acompanhe bem aí as atividades, sobretudo as videoaulas, para fazer bem as tarefas, porque não fica difícil o aluno querer fazer a tarefa, responder o questionário, fazer qualquer coisa sem antes estudar o conteúdo, sem assistir a videoaula e assim por diante. Então, meu aluno, meu querido, minha querida, por favor, acompanhe, assista a videoaula, leia o conteúdo, tá? Você sabe que a leitura ela é um elemento indispensável para a aquisição do conhecimento, certo? Lembra que você está adquirindo o conhecimento, não é só estudar por estudar sem conhecer, sem compreender o assunto, sem compreender a matéria, sem de fato adquirir o conhecimento daquele assunto, daquela disciplina e assim por diante, certo? Então, motivação para você, empenho, coragem, dedicação, que tenho certeza que você vai conseguir, tá? Então, pega o seu material de estudo, separe o seu material de estudo, se organize e vamos para essa aula. Vocês sabem que vocês vão ter um momento para interagir com o professor, de fazer perguntas, tá bom? E isso é muito importante. Eu, particularmente, fico muito feliz quando o aluno interage comigo, que não só de fazer pergunta, mas expressa sua opinião, expressa seu pensamento. Isso é de extrema importância, ok? Então, foco nessa aula e vamos lá. Nosso assunto: Sociologia do Gosto Cultural. Vocês vão acompanhar esse conteúdo aí no livro de vocês, página 34, certo? Acompanhem com atenção. Vamos revisar um pouco a atividade da aula anterior, certo, queridos? Acompanhe aí. Sempre bom revisar para fixar melhor os conteúdos, para fixar melhor algumas ideias importantes, certo? O assunto da aula anterior foi o seguinte: culturas e identidades culturais. Você sabe que a cultura sobretudo na sociologia, mas também na filosofia, a gente estuda muito o tema cultura, e é um tema muito importante, tanto do ponto de vista das provas, mas também como um conteúdo que vale a pena nós conhecermos para a gente nos entendermos, conhecer o nosso modo de vida
e também conhecer o modo de vida de outras culturas, de outras tradições. Então, é um tema que vale a pena nós conhecermos muito bem, certo? Acompanhe aí com atenção. Cultura é um elemento primordial da nossa humanização. Então, como já mencionei para vocês, a cultura é um elemento de extrema importância, é um elemento primordial, tá? Não existe humanos, não existe seres humanos, não existe grupo, não existe sociedade sem cultura, tá? Todo grupo, toda cultura, todo indivíduo, vamos pensar dessa forma, tem cultura, tá? Não existe ser humano sem cultura, certo? Seja a sociedade mais primitiva que ainda possa existir, mas esse grupo, essa sociedade tem uma cultura porque tem uma tradição, tem seus costumes, tem seus hábitos e assim por diante, certo? E outro detalhe muito importante, não existe cultura melhor ou pior, superior ou inferior, tá? Toda cultura é cultura, tá? E a gente precisa superar algumas ideias de que existe cultura melhor do que outras. Não existe isso, tá, pessoal? Então acompanha aí com atenção. A cultura consiste nos valores e nas tradições de uma sociedade ou de um grupo social. Então, tá aí uma ideia muito boa de compreender e de entender, certo? E vocês sabem que nas ciências sociais não existe só a sociologia, existe a antropologia, que é uma ciência que está sempre ali próxima da sociologia. Então, são ciências da área humana que elas estão sempre próximas. Vamos pensar assim, uma auxilia a outra, certo? Uma com seu aspecto de ser, com sua maneira de ser, mas sempre na tentativa de compreender o ser humano, o indivíduo em sociedade. Mas a antropologia tem um ramo específico que a gente vai ver agora. É um conjunto de métodos de pesquisa, explicações e interpretações sobre a alteridade. Um tema que eu já enfatizei para vocês, já esclareci muito bem, que eu esclareço novamente, que é para vocês de fato compreenderem bem esse termo, certo? Alteridade, respeito à diferença, respeito com aquele grupo que pensa diferente do meu, do nosso, assim por diante. Então, a antropologia está mais preocupada em interpretar, compreender como as sociedades antigas, os grupos antigos viviam, e com certeza é diferente de nós, tá? E por isso a gente precisa ter o respeito com essas tradições, com esses grupos que vivem, que têm um modo de ser, os costumes de ser, as tradições diferentes da nossa, certo? E vocês fizeram a atividade da página 30. Desde já eu agradeço aos alunos que estão de fato correspondendo, e a maioria, graças a Deus, se não todos, estão fazendo as suas atividades aí, tanto no livro quanto no caderno. Vamos continuar. O pensamento eurocentrista, tá bom? É um termo muito próprio, né, da sociologia, que a gente está compreendendo e estudando agora. Consiste no seguinte, esse termo aí, eurocentrista, consiste no seguinte: os europeus eram considerados superiores, tá? Vocês, como estudantes de história, vocês já perceberam que de fato os europeus tinham e às vezes em algum momento tem essa visão de que são melhores do que outros povos, né? Eles consideram melhores a cultura deles, eles são donos da ciência. É uma ideia, é um termo que realmente ainda perpassa em muitas mentalidades. Esse termo ainda, essa compreensão de mundo, vamos pensar assim, ainda é presente, certo? Outro termo importante que a gente considera que é um fenômeno, tá? Fenômeno porque é muito visível, o etnocentrismo, tá? O etnocentrismo que diz o seguinte: é necessário interpretar os grupos sociais em seu próprio contexto. O etnocentrismo é um grupo, uma sociedade, achar
melhor que outros grupos, outras manifestações, tá? Achar o verdadeiro, se achar o certo, estar no centro das atenções. E isso, de fato, do ponto de vista da história, foi terrível, porque essa ideia de se querer se achar melhor do que o outro, de certa forma, dá o direito de dizimar, de agir com violência com outras culturas menos favorecidas, vamos pensar desse jeito. Isso é etnocentrismo, tá? É uma cultura, uma tradição se achar melhor que outra, se achar superior que outra. E o texto vem nos dizer que é de super importância nós entendermos cada tradição, cada grupo, cada sociedade dentro do seu próprio contexto, tá? Jamais a gente vai querer entender uma tradição, uma cultura, partindo do pressuposto do conhecimento que eu já tenho, da minha tradição, dos meus costumes, porque vai dar conflitos, porque é diferente. Cada povo, cada tradição tem seus próprios hábitos, tradições e modo de ser, ok? Então, a ideia que tem que ficar muito clara na mente de vocês é: cada grupo social tem que ser estudado e interpretado dentro do seu contexto, tá? Dentro do seu contexto. Toda cultura tem sua lógica e coerência interna para poder compreender. A gente tem que estudar, compreender cada tradição dentro daquela tradição, dentro daquela lógica, dentro daquela coerência, para poder nós entendermos bem, compreendermos bem, certo? Ótimo, vamos lá, vamos continuar. O relativismo cultural defende que uma cultura só pode ser compreendida considerando seu contexto e suas próprias tradições. Muito bem, tá? Então, outro termo importante para vocês assimilarem. Cultura material, os objetos físicos que criamos. Então, veja como eu já mencionei para vocês, esse termo cultura, ele é muito abrangente, então envolve vários aspectos da vida, vamos pensar desse jeito, né? Então tem a cultura material, cultura e não material. Cultura material passa pelos objetos físicos que o ser humano cria, né? Devo dizer que não existe cultura, tradições sem uma simbologia, tá? Por exemplo, cultura material, exemplo, para falar de objetos físicos, tá? A cruz, o que a cruz representa? Não representa uma cultura, uma tradição, uma religião, uma crença, tá? Então, a cruz, ela tem muito significado, tá? Muito significado. Então, apenas um objeto, perceba que apenas um objeto expressa muito de uma cultura. Isso que é importante, aluno, você entender, tá? Um objeto dentro da sua cultura tem uma importância, tem uma simbologia, tem um conhecimento muito grande, tá? Coisa que nós formos entender fora do seu contexto, fora da sua tradição, fora da sua cultura, o objeto a gente pode pensar assim que perde o valor, certo? Perde valor, perde sentido. Cultura não material, ideias, idiomas, forma de falar, modo de vida, valores e crenças. Então, cultura não material, que não passa pelo físico, vamos pensar assim, mas passa por ideia, tá? Por uma crença, por valores, tá? Eu falei do objeto cruz, qual é a ideia que passa quando você percebe uma cruz, vê uma cruz, tá? Uma crença, o valor, tá? Valor, um modo de vida e assim por diante, certo? Cultura não material. A cultura contribui para o funcionamento de uma sociedade, tá? A cultura contribui de fato. Vocês percebem que até o governo ele incentiva a manter a tradição, manter os valores e dessa forma vai contribuir, vai ajudar para o funcionamento
de uma sociedade, certo? Outro tema importante aí no nosso estudo é o estudo etnográfico, descrição da vida social e da cultura de determinada sociedade. É isso mesmo, o cientista, o pesquisador, ele entender de fato como uma cultura funciona, como uma cultura é, ele precisa fazer esse estudo, isto é, estar inserido no meio do povo, no meio dessa tradição, no meio dessa sociedade, perceber como é o modo de vida, as relações, o trabalho, como se dá o trabalho, como se dá a vida social, a política, as crenças, assim por diante. Porque uma coisa é certa, cada sociedade se comporta de uma forma, de um modo político, de uma forma religiosa e de uma forma social, tá? E é preciso fazer, de fato, esse estudo inserido no meio da sociedade, ok? Vamos avançando. Sociabilidade diz respeito ao estabelecimento de relações sociais de maneira espontânea, né? De maneira, então, o cientista, o estudioso, está sempre vendo como é de fato as relações sociais, como é que dá essa questão da sociabilidade, como é que as pessoas interagem entre si. A apropriação cultural ocorre quando membros de determinado grupo adotam elementos específicos de outra cultura, tá? Isso é muito importante, a apropriação cultural. É um termo que vocês não podem esquecer, tá bom? Alguém adere, acha bonito, acha interessante e adere modo de ser, elementos daquela cultura para o seu modo de vida, para fazer parte do seu dia a dia, tá? Muita gente usa adereços, penteados, formas de vestir, até gírias, certo? Até gírias. Isso se chama apropriação cultural. Mas vale lembrar da indústria cultural, que capitaliza e vende elementos culturais, tá? Felizmente, né? Vamos pensar assim que a gente vive o mundo todo praticamente tem um sistema capitalista, né? Onde tudo tem valor monetário, tá? E tudo, de certa forma, se torna um produto, certo? E é uma pergunta importante para a gente pensar melhor, né? Mas por que isso é um problema? Veja bem, quando elementos culturais são retirados do seu contexto, perdem seus significados originais e sofrem discriminação, tá? Sofre uma desvalorização, vamos pensar dessa forma. Mesmo que a gente não entenda outras manifestações culturais, é importante respeitá-la, tá? Então, duas ideias importantes aqui. Quando o objeto ele é tirado do seu contexto cultural, tradicional, ele corre um grande risco de sofrer discriminação e uma desvalorização, certo? Se torna muito banal. Esse é o problema, tá? E depois é aquela ideia, não concorda com a cultura, não concorda com o modo de ser do outro, é importante respeitar, tá? O jeito de ser da outra pessoa, certo? Que usa adereços, que usa penteados, que tem uma linguagem própria, vamos pensar assim. Muitas vezes esse jeito de ser do outro, às vezes nos incomoda o outro, né? A gente não é obrigado a aceitar, mas a gente é convidado a respeitar, certo? Vamos entrar de fato no nosso assunto de hoje. Acredito que deu para vocês relembrarem algumas coisas. E o assunto de hoje diz o seguinte: a sociologia do gosto cultural. Sociologia do gosto cultural. O estudo da cultura tem como objetivo observar aspectos como a forma, o conteúdo e os efeitos dos elementos simbólicos
sobre a vida social. Diversas maneiras de compreender a cultura de acordo com o tempo e a época, de fato, tá? É sempre bom lembrar o seguinte: todo conteúdo, todo texto tem seu contexto. A gente precisa ver em qual contexto estamos inseridos para poder compreender bem. E outro aspecto importante é entender a simbologia que cada cultura, que cada tradição tem, tá? Isso vai impactar na vida social, certo? Então, toda cultura tem sua simbologia, tem os seus elementos importantes, elementos que definem o modo de ser, o modo de compreender, uma visão de mundo e de época também, certo? Vamos avançando. No campo da estética, as pessoas estão relacionadas ao seu capital cultural. Nosso gosto por determinada expressão cultural como uma maneira de se posicionar socialmente, tá? E de obter reconhecimento e prestígio. São padrões que são simbólicos, são reforçados pela interação social. Muita atenção a esses tópicos aqui, porque realmente, às vezes, o nosso modo de ser, a nossa visão de mundo vai se expressar na vida social, no modo como uma pessoa vive. E aí eu vou trazer alguns pontos importantes aí para a gente entender melhor bem essa temática. De acordo com Pierre Bourdieu, capital cultural se refere a uma riqueza simbólica que é desigualmente distribuída. Ela é acumulada e transmitida de geração em geração. Traz poder a quem a detém, instigando o desejo, consciente ou não, de se distinguir dos demais. O capital cultural pode aparecer de 3 formas. Vamos entender bem essa questão aí. Fruto da socialização prolongada, que garante a alguém, por exemplo, dominar uma língua estrangeira desde a infância porque morou no exterior, tá? Capital cultural. Quando a gente fala de capital cultural, a gente está falando de certa forma de conhecimento. Já diz um grande filósofo, que eu não me recordo agora o nome, que diz assim: conhecer é poder. Então, a pessoa tem um conhecimento, ela pode, tá? Por meio da por meio da posse de bens culturais, como obra de arte, livros, etc. Tá? Outro ponto importante, sobre a forma institucionalizada, com diplomas e vínculos nos mercados de trabalho mais disputados, tá? Isso daí a gente vai entender mais para frente. Aí eu coloquei algumas imagens aqui para vocês entenderem melhor essa questão da cultura, certo? Do capital cultural. Riqueza de conhecimento. Então, a pessoa que detém o conhecimento, aí os livros estão representando isso. Na medida que você vai adquirindo conhecimento, é como se fosse subindo um degrau. E quem detém o conhecimento, quem detém o saber, tem poder, porque vai exercer uma influência muito grande na sociedade, vai ter os melhores cargos, vai ter um poder aquisitivo melhor e assim por diante. Então, riqueza do conhecimento. Dominar uma língua estrangeira. Então, quem de fato domina uma língua, ou até mais de uma língua, tem poder também, poder cultural. O termo cultura, nesse contexto aqui, está se referindo conhecimento. Tanto que tem expressões que dizem a pessoa tem muita cultura. Já viram essa expressão? Estou falando, então, tem muita cultura.
quer dizer que ele tem muito conhecimento, tem muito saber. Então, nesse sentido aqui, saber é poder. Ok? Francis Bacon, lembrei do filósofo, ele diz que saber é poder. Forma institucionalizada. Então, olha aí, a pessoa tem um diploma, o diploma você adquire quando termina um curso, tá? Um curso de nível superior, qualquer curso te possibilita entrar no mercado de trabalho. Olha aí, tá? Forma institucional, uma coisa legal, uma coisa realmente institucionalizada, porque te possibilita a entrar no mercado de trabalho e ter, vamos pensar assim, ter influência e exercer na sociedade um papel. Lembra dos papéis que a gente já estudou? Os papéis do ponto de vista da sociologia? Isso, e essas ideias são ideias do Pierre Bourdieu. Ele é um cientista da área política, da área social, que tem muitas contribuições, tem muita coisa para conhecer dele. É um estudioso muito conhecido na área acadêmica e a gente vai com certeza estudar muita coisa sobre ele. E ele fala do capital cultural. Esse termo é dele. E capital cultural, quando você ouvir esse termo, quando ler esse termo, você já sabe, é a aquisição de conhecimento acadêmico, conhecimento em relação às obras de arte, a cultura mais ampliada, vamos pensar assim. E nesse contexto aqui, cultura conhecimento de línguas estrangeiras, porque quem tem o conhecimento das línguas estrangeiras, de certa forma, tem um poder, certo? Aí, finalizando a nossa aula já, eu coloquei o gabarito das atividades para a casa do guia de estudo, né? Do guia de estudos da página 4 a 7 da aula anterior. E aqui agora eu vou passar o gabarito para vocês e obrigado aos alunos que responderam bem essas atividades aí. Agora você vai ter a oportunidade de conferir para ver se você de fato acertou ou não. Se você acertou, parabéns, e se você não acertou, ajeita aí no seu livro, certo? Então, página 4, só tem uma questão, é a letra D. Página 6, questão 1, letra E, tá bom? Questão 2, letra D. Página 7, questão 3, letra A. Questão 4, letra D. Então, confira aí se você realmente acertou. E para casa, vocês vão responder as atividades em PDF com muita tranquilidade e depois manda para mim, certo? Muito obrigado, queridos alunos. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.